Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e por falar em Esperanto. Como vocês sabem, meu nome é Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida ao nosso vídeo de hoje. Bom, meus amigos, em titiu video ni lernos la sekvantajn verbojn. Verbo fini, verbo komenci, verbo ĉesi kaj la verbo daŭri. Então, nós vamos estudar hoje os verbos fini, comence, cesse, dauri e os acréscimos dos prefixos e sufixos. Nós também estudaremos os diversos usos destes verbos e alguns exemplos para auxiliar vocês no estudo da língua Esperanto, do idioma Esperanto. Nós vamos começar pelo verbo comence. Começar pelo comence. Olá, queridos amigos. Neste vídeo teremos apenas os dois primeiros verbos, comence e fine. Os outros dois, cesse e dauri, sairão em outro vídeo, que será lançado 2 dias após o lançamento deste. No final do vídeo explicarei melhor. Unue ni lernos la verbon comence, kaj ĝiajn difinojn. Primeiramente, nós vamos estudar o verbo começar e as suas definições. A definição de cada situação de utilização desse verbo. De início, nós logo dizemos que diestas transitiva verbo. Ele é um verbo transitivo, ou seja, ele pede objeto direto. Definui, definições. Unua, primeira. Fare la unuan parton de afero ao de ago. Fazer a primeira parte de alguma coisa ou de alguma ação. Segunda, transire em novan stato, passar para um novo estado. Tria, consistige la unuan parton de io, constituir a primeira parte de algo. Vamos dar alguns exemplos. Exemplo do verbo comence. Na primeira definição, nós temos fazer a primeira parte de alguma coisa ou de uma ação. Vamos aos exemplos. Li comences la construado de sia domo. Ele começou a construção da sua casa. Então, é a primeira parte de uma ação, da construção. Ele está construindo a sua casa e ele começou. O começo é a primeira ação, a primeira parte da ação que ele vai usar para construir a casa. Segundo exemplo. La instruisto comencis la hodiaŭan lecionon. Então, o professor começou a aula de hoje. Então, é o início de uma outra ação.
né? Começando a aula, é o começo da aula. O professor começou, o verbo comente-se. Ili volas num comente-se canti. Ili volas num comente-se canti. Eles querem agora começar a cantar. Início de uma ação. Poderíamos dizer também, ili volas num comente-se la cantadon. Ili volas num comente-se la cantado. Eles querem agora começar o canto. Na primeira frase, nós temos o sujeito li. Li comente-se skion. O que ele começa? Ele começa a construção. A construção é o objeto direto. Na segunda frase, nós temos sujeito lá instruisto. O professor é o sujeito, que começa o quê? A aula de hoje, objeto direto. Na terceira frase, nós temos sujeito ili e o objeto direto. Nesta frase, ili volas num comente-se canti, o objeto direto é este infinitivo do verbo cantar, cante, que pode ser também o substantivo cantadon. Na segunda frase seria cantadon, na segunda mostragem da mesma frase. Mais exemplo de comente-se, já na segunda definição, que é a mudança para um novo estado. Mi comente-se maliunide. Eu comecei a envelhecer. Não sou eu, mas ali a frase, né? Mi comente-se maliunide. Então, a segunda frase, la aquo comente-se malmultide. La aquo comente-se malmultide. A água começou a se tornar rara, a diminuir a quantidade. Na primeira frase, o sujeito é mi, eu. Eu comecei a envelhecer. Então, e na segunda frase, o sujeito é a água, la aquo. A água começou o quê? A diminuir. Então, o objeto direto dessas duas frases são dois verbos no infinitivo. A terceira definição, né? Consistig launuam partum de io. Vamos às frases. Tiu vorto comentsas la frason. Tiu vorto comentsas la frason. Então, esta palavra inicia a frase. Tiu estas la versículo que o comentsas la biblion. Este é o versículo que dá início, que começa, é o primeiro versículo da Bíblia. Então, começa por este versículo. Si comentis la paroladum per demando. Ela começou a fala com uma pergunta. Então, foi a forma de começar a palestra, a palavra, a fala, né? Uma pergunta. O sujeito da primeira frase é tiu vorto. Tiu vorto. Por exemplo, na frase consistig launuam partum de io, a palavra que começa a frase é consistig, é o verbo consistig. Na segunda, tiu estas la versículo que o comentsas la biblio. O sujeito é quil, que substitui a expressão tiu estas la versículo, quil comentsas la biblion.
She commences, na terceira, she é o sujeito. Então, na primeira, nós temos la phrasum como objeto direto. Na segunda, nós temos la biblion como objeto direto do verbo commence. E a terceira, nós temos la paroladum como objeto direto. Vamos ver agora como fica o verbo commence com o acréscimo do sufixo id. Então, commencide. La verboi com sufixo id. Tiam estas netransitivae verboi. Kiel ni vidis antaŭe, commence, la verbo commence, signifas cause commence. Ele dá início a uma causa, causa um começo. Dum commencide significa venire em commensam phasum, uma nova fase de alguma coisa. Os verbos com sufixo id sempre são verbos intransitivos. Como nós vimos anteriormente, o verbo commence significa causar um começo, dar início a alguma coisa. Enquanto que commencide significa entrar no começo de uma nova fase, de alguma coisa. Então, vamos ver. La subjecto de commencide estas tio pricio commenso temis. Então, o sujeito do verbo com o sufixo id, o commencide, é aquilo sobre o tema sobre o qual está começando, né? O sujeito do verbo commencide é aquilo sobre o que se está falando como sendo o começo, o que se está demonstrando como sendo o começo. Vamos dar os exemplos para ver se podemos facilitar. Por exemplo, Kiam mi diras, la instruisto comences la leciono, la subjecto estas la instruisto. Então, quando eu digo o professor começou a aula, o sujeito é o professor. Sed kiam mi diras, la leciono iam comencidis, la subjecto estas la leciono mem. Então, quando eu digo a aula já começou, o sujeito da frase é a própria aula. É a aula mesmo. Não é mais o professor. A aula começou. Eu estou dizendo que a aula começou. Não estou dizendo que o professor começou. Quando eu digo que o professor começou, eu vou usar o verbo comences. E quando eu vou dizer que a aula começou, eu não posso dizer la leciono comences, porque o verbo commence, ele pede objeto direto. Se eu digo commence, tem que dizer que começa o quê? E a aula não começa nada. A aula inicia. Então, quando eu digo la leciono iam comencidis, a aula já iniciou, já começou, mas ela mesma, ela é o próprio sujeito. Espero que tenha ficado entendido isso. Se não entenderam, por favor, perguntem lá nos comentários que eu tentarei fazer um outro vídeo explicando essa parte. Exemplo do verbo comencide. La concerto comencidis antaŭ kelkaj minutoj. Então, o concerto
começou há alguns minutos. Lá, concerto começou. Ninguém começou o concerto. Claro que alguém começou, mas eu não estou dizendo isso. Eu estou me referindo ao concerto. O concerto começou há alguns minutos. O trado de ficho comencídias della capo. O apodrecimento do peixe começa pela cabeça. Então, eu não estou dizendo que o peixe apodreceu, eu estou dizendo que o apodrecimento do peixe começa pela cabeça. La nomo della cato cae della capro comencídias pela litero co. O nome do gato, o nome gato e o nome capro, quer dizer, cabra, começa com a letra K. Então, o nome tanto do gato quanto da cabra em Esperanto começa com a letra K. La nomo della cato cae della capro comencídias per la litero co. Não é ninguém que começa. Eles iniciam a si próprios, iniciam com a letra K. O sujeito da primeira frase é o concerto, o próprio concerto. Ele começou, o concerto começou. E podem ver que não tem objeto direto, porque o verbo comencid é um verbo intransitivo. Na segunda frase, o trado de ficho é o sujeito, o apodrecimento do peixe. Né? Ele começa pela cabeça, mas não tem objeto direto. Na terceira, o sujeito é la nomo della cato cae della capro. O nome do gato e da cabra é o sujeito, é um sujeito composto. Né? Ele começa e não tem objeto direto também. Vejam bem a diferença entre comente-se e comencide. Comente-se é um verbo transitivo, pede objeto direto. Alguém produz a ação, ou algo produz a ação. Lá já o verbo comencide, não. A ação inicia-se por si mesmo. Vamos agora ao verbo fine, cae, finide, que são semelhantes ao comente-se, cae, comenticide. La verbo fine ancaŭ estas transitiva, cae la verbo finidis estas netransitiva. Do ili estas similaj al la du antaŭaj verboj, kiuj ni ĵus lernis, ni povas uzi la samajn frazojn. Então, o verbo fine também é transitivo. E o verbo finide é intransitivo. Então, eles são semelhantes aos dois verbos anteriores, os quais nós já acabamos de estudar. Então, nós podemos usar as mesmas frases. La subjecto de fine estas prescautiam persono. O sujeito do verbo fine é quase sempre uma pessoa, quem realiza a ação. Kiam mi diras, la instruisto finis la leciono, la subjecto estas la instruisto. Então, quando eu digo o professor terminou a aula, o sujeito é o professor, foi ele quem terminou. Ele terminou a aula, ele decidiu terminar a aula. Sed kiam mi diras la leciono iam finidis, la subjecto estas la leciono mem. Então, quando eu digo a aula
já terminou, o sujeito é a própria aula. É a própria aula. Não tem alguém... Claro que teve alguém que terminou, mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que ela, a aula, terminou. Então, não tem um autor da ação. Não tem alguém agindo para que ela termine. Vejam bem essa diferença. Exemplo del verbo fine. La preleganto finiciam paroladum. O palestrante terminou a sua fala. Li baldaŭ finus paroli. Ele, em breve, terminará de falar. Mi finos legi la tutan libron en kvar tagoj. Eu terminarei de ler totalmente o livro em 4 dias. Nós vamos ver a questão dos sujeitos. La preleganto, o palestrante, foi quem terminou na primeira frase, quem terminou a sua fala, a sua palestra, né? Então, ele terminou, ele decidiu terminar. Na segunda frase, ele, li, baldaŭ finos, parou-lhe. Ele, em breve, terminará de falar. Será ele, o sujeito, quem agirá desta maneira. Na terceira frase, mi finos legi la tutan libron kvar tago. Eu terminarei de ler o livro que eu estou lendo em 4 dias. Vou terminar de ler. O sujeito sou eu. E os objetos diretos, na primeira frase, siam paroladum. Na segunda frase, o infinitivo parole. E na terceira frase, la tutan libron. São os objetos diretos das frases. Exemplo para o verbo finide. Nós vimos para o verbo fine. Agora vamos ver para o verbo finide. La ballo jus finidis. O baile recém terminou. O baile acabou há pouco, recém terminou. La prelego finidis antaŭ kelkaj minutoj. A palestra terminou há poucos minutos. Agora há pouco. Finidis la tuta laboro por la construaĵo. Terminou todo o trabalho para a construção. O trabalho para a construção terminou na totalidade. Então, nós temos como sujeito na primeira frase, la ballo, jus finidis. Não temos objeto direto, porque o verbo intransitivo não pede objeto direto. Na segunda frase, a palestra, la prelego, terminou há pouco. O sujeito é la prelego, a palestra. Na terceira, la tuta laboro, o trabalho total, o trabalho na sua totalidade, terminou para a construção. Né? Terminou para a construção. Bom, meus amigos, quando eu planejei esta aula de hoje, neste vídeo, tinha planejado falar sobre 4 verbos. Comence, fine, daure, kai, cesse. E vocês podem perceber que só falei sobre 2 verbos, comence, kai, fine. E por que fiz isso? Porque ao término da gravação percebi que o vídeo ficaria muito longo. Então, decidi dividir em 2 partes. Essa é a primeira parte, e a segunda parte eu vou publicar daqui a 2 ou 3 dias para que vocês possam assistir. Espero que vocês gostem dessa decisão
E comentem lá nos comentários, digam o que vocês acharam. Se preferiram num vídeo só, de outra vez eu tomarei esta decisão. E eu agradeço a todos. Um grande abraço. Bom, meus amigos, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixem, por favor, o like. E compartilhem este vídeo com seus amigos. Deixem lá nos nossos comentários as suas opiniões, as suas sugestões, pois isso é muito importante para nós. Não deixem de se inscrever, se for possível. Nós agradecemos muito. E até um próximo vídeo. Se Deus quiser, um grande abraço para todos. Fiquem com Deus.